Eu não sei se você já parou para pensar algumas vezes o porquê que pessoas boas morrem. Aí a gente começa a falar, né? Às vezes pessoas boas elas não apenas falecem, mas sofrem. E a gente começa a se questionar: se a pessoa é tão boa, por que então ela sofreu? Ou se o mundo está cheio de tantas pessoas que não são boas, por que os maus não vão primeiro e os bons ficam pelo menos mais uns 50, 60 anos? Pois bem, a resposta é simples. Não cabe a nós julgarmos quem é bom ou ruim. Nós temos o nosso referencial de bom ou ruim, mas esse referencial, por mais que faça parte do pensamento ou dividimos isso com a maioria das pessoas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, não cabe a nós sermos julgadores do que é bom ou ser ruim quando o critério é ser pessoa. Porque cada pessoa tem dentro de si um pouco do que é bom ou um pouco do que nós chamamos que é ruim. Eu me lembro muito bem de uma senhora que morava na rua da minha casa. Ela era uma portuguesa muito guardadora de tudo aquilo que o seu marido falecido tinha deixado a ela. Ela era dona de várias casas na rua onde eu morava. Na verdade, ela era dona de quase o bairro todo. E era uma pessoa que intrigava quem a olhava. Primeiro que se ela tinha mais do que 2 vestidos, eu não sei. Porque se era mais de 2, eram todos iguais. Porque eu era criança, mas eu lembro que eu só via aquela senhora com aqueles vestidos comuns, sabe? 2, no máximo 3. Mas o que isso tem a ver? Nada, né? Cada um tem a quantidade de roupa que quer ter. E ela era conhecida como uma pessoa um tanto quanto mesquinha e avarenta também. Pão dura. Era uma pessoa que tinha dinheiro. Pelo menos tinha dinheiro dentro do que era ter dinheiro na época, porque você sabe que tudo isso muda, né? Então, nós que vivíamos num bairro pobre, uma pessoa ter várias casas já era sinal de ter dinheiro. Talvez a referência dela de dinheiro era outra. E essa pessoa, ela era muito fofoqueira. Tudo que acontecia na rua, ela comentava, ela dizia, ela falava da vida de todo mundo. Anos passaram e essa senhora faleceu. Eu pensei que ninguém iria no velório daquela mulher, ou pelo menos poucas pessoas, porque quanto aquela mulher já tinha falado da vida dos outros, já tinha, sabe, colocado o seu lado ruim para fora. Mas eu me surpreendi. O velório dela tinha sim pessoas. E dentre todas as pessoas, 2 pessoas me chamaram a atenção. Não no velório, porque o velório já nos traz a ideia de que muitas vezes a gente está ali envolvido com a dor do momento, né? Então mesmo quem não era bom se torna bom ao olhar da maioria das pessoas. Eu acho que vocês me entendem. Dias após a sua morte, tinha um jovem que veio do Nordeste há alguns anos e veio como servente de pedreiro. E aquela senhora, ela enxergou nele não apenas um servente pedreiro, mas uma pessoa do bem, sabe, completa. E ela estimulou aquele jovem a ser empreiteiro, a ter uma empresa de obras. E ela não só falava para ele que ele podia, como confiou a ele, mesmo sendo apenas servente de pedreiro, a obra de várias das suas casas. Aí levanta-se uma questão. Existem pessoas que são lembradas porque beneficiaram alguém e aí a gente se questiona. Então a pessoa não gostava dela, gostava do que a pessoa proporcionava. Mas aquele jovem tinha por ela uma gratidão tão grande. E várias vezes eu observei ele parado, olhando em direção à casa onde aquela senhora morava e lágrimas dos seus olhos saíam. Eu me emocionei várias vezes com aquilo, porque era um sentimento verdadeiro. Aquele jovem, ele conseguia enxergar, que agora não era mais tão jovem, porque anos passaram, mas ele conseguiu enxergar nela, assim, o que existia de melhor. E para minha surpresa, também tinha um taxista que saía com ela para receber os aluguéis, porque ela tinha muitas casas. Ele também conseguia observar nela
o que ela tinha de bom. E não era só porque ele tinha preferência nas corridas de táxi, não era nada disso. Ele gostava dela. E muitos diziam que o bom de lidar com ela é que se ela estava com raiva, ela te mandava para aquele lugar, mas depois passava e vocês dialogavam, vocês conversavam. Por que eu estou falando isso hoje? Porque às vezes a gente perde a oportunidade de conviver e de reconhecer alguém simplesmente pela aparência que a pessoa está demonstrando. Eu sempre vi aquela mulher como uma das piores pessoas do mundo. Sendo que, na verdade, mesmo aquilo ou aquele que a gente acha que não é bom o suficiente, tem um lado bom e o lado que merece. E nós, seres humanos, precisamos nos abrir para ver o outro bem, ou enxergar no outro que existe de melhor. Essa senhora me ensinou, de verdade, mesmo após sua morte, que mesmo aqueles que a gente acredita, que nós acreditamos serem os piores, ao nosso olhar, existe algo de bom e existe algo de encantador. Então, já que nós estamos chegando agora, hoje é dia 10 de dezembro de 2016, próximo ao Natal e o nosso coração fica mais emotivo, né? Que tal você se permitir olhar o outro, mesmo que, a princípio, ele se apresente a você como alguém que não mereça o seu convívio ou sua atenção, com um olhar diferente? Eu venho aprendendo. Não quer dizer que eu consiga aplicar tudo isso que eu venho aprendendo, mas quer realmente dizer que eu estou observando e estou me esforçando ao máximo. Ah, mas quando você se esforça, você deixa de viver o natural, porque você está se esforçando. Não, mas o esforçar é tentar olhar e ver o olhar de um jeito diferente. É isso que eu estou tentando conversar com vocês, sabe? Vale a pena. Talvez hoje a sua maior dificuldade seja administrar o relacionamento que você tem com a sua nora ou com um dos filhos que você tem, porque muitas vezes saiu tudo da mesma mãe, mas é complicado às vezes a pessoa. Porque tem um filho que é mais egoísta, tem um filho que é mais egocêntrico, tem um filho que parece que não está nem aí para ninguém. Se tem 3 pedaços de carne na panela, ele quer comer os 3 e não importa se o outro já comeu ou não. Você está me entendendo o que eu estou falando? Só estou dando um exemplo. Às vezes, você observa aquela sua cunhada, puxa, o seu cunhado é tão bom, o seu irmão ou a sua irmã era tão boa, porque foi casar justamente com aquele traste, né? Aí você começa a se questionar e começa a se afastar. Quem sabe não vale a pena você olhar as pessoas de um jeito diferente. A sua sogra, nossa, mas se ela é tão ruim assim, como ela deu um fruto tão bom, que você é tão apaixonado ou apaixonado por ele ou ela, vamos parar e observar, sempre tem alguém. Ah, outra questão, tem gente que é tão boa, mas a boca não cabe a língua não cabe na boca, né? Ao mesmo tempo que a pessoa é boa, a pessoa mata a sua própria bondade com comentários ou palavras tão pesadas que nos deixa triste. Quantas não são as pessoas que você sabe que são boas, mas que você se afasta porque elas acabam falando até mal da sua própria vida, da sua aí. Engraçado, né? Mas isso é ser humano. O ser humano é assim. O ser humano tem o que existe de mais precioso e o que existe de mais pedregulho. Uma brita, uma pedra com pouco valor. Então, observe, veja e cresça, porque a vida é crescer sempre, pelo menos é esse o nosso propósito. Eu sou o Pai Francisco Borges, jogo búzios, tarô e baralho cigano. Vamos observar a vida de um jeito especial. Minhas consultas acontecem por telefone, por Skype, pelo WhatsApp ou pessoalmente. Boa sorte para você, entre em contato comigo, telefone 0 operadora 11 3255 2005. Você que assistiu esse meu vídeo aparentemente por acaso, faz uma coisa. Entra no meu canal, clica aí na minha foto. Veja que eu tenho, até a data de hoje, mais de 2.700 vídeos de simpatias, pensamentos, reflexões, para que a gente possa mudar e melhorar a nossa vida. Beijos para vocês e boa sorte.